Senhores, saudações em estar aqui comigo novamente. Vamos prosseguir essas nossas aulas sobre infraestrutura de transportes. Estamos analisando a parte dos modais ferroviário e rodoviário. Na aula 3 anterior, tratamos de detalhes que seriam bem suscetíveis, né, de serem percebidos usando fotografias aéreas e sensoriamento remotos, e não podemos perder de vista que o nosso objetivo nesse estudo do traçado é escolher as faixas de terreno que melhores condições apresentam para que nelas seja inserido um traçado de uma rodovia ou de uma ferrovia com as características técnicas que já foram dadas, de rampa máxima, raio mínimo, em primeira condicionante, nas primeiras condicionantes de traçado. Nessa aula 4, vamos prosseguir esses estudos, enfatizando a importância dessa fase de estudo do traçado, porque uma vez que sejam detectadas, escolhidas uma faixa de terreno, essa faixa de terreno vai ser cartografada numa escala maior, para que se possa fazer nessa escala maior, nessas plantas, em escala 1:2000, o projeto básico. E uma vez nessa estreita faixa de terreno que vai ser mapeada na escala 1:2000, a partir de sensoriamentos remotos, de imagens aéreas ou de fotografias aéreas, principalmente fotografias aéreas, nessa estreita faixa, os problemas que forem detectados ali terão que ser resolvidos. Então, se uma encosta escolhida, por exemplo, tem a mesma inclinação do talude do aterro, então vai fazer nessa encosta de um lado corte, do outro aterro, mas jogando-se o que se tira do corte para fazer o aterro, a inclinação é praticamente a mesma, o material não fica depositado, ele vai lá para o fundo do vale. Então é preciso projetar ali um extenso muro de arrimo para segurar aquele aterro. Essa obra é cara. E assim outros problemas que poderão existir, que nós já vimos nas aulas anteriores e que não tem jeito, vão ter que ser solucionados ali naquela faixa de terreno. O engenheiro projetista, ele acredita que aquela faixa ali é melhor e é ali que ele vai projetar. Então vamos nos preocupar nessa fase aqui do estudo do traçado em pegar realmente a melhor faixa de terreno, para que a estrada tenha, né, as melhores condições, o melhor custo de construção, de manutenção para o futuro. Bom, antigamente, antes da década de 1960, não existiam cartas topográficas dessa escala 1:50.000 e 1:100.000, em que nós estamos aqui tratando, né? Mesmo naquela ocasião, as poucas que tinham, o Brasil todo só estava com 12% do seu território mapeado nas cartas topográficas de 1:50.000 ou 1:100.000. 12%. Então reparem que a maioria do território não tinha essas cartas topográficas, mesmo analógicas, que futuramente foram digitalizadas. Como é que o engenheiro, antes de ter essas cartas topográficas, poderia fazer o seu estudo do traçado de uma ferrovia? Tinha que ser diretamente no chão, lá no terreno, andando no chão na escala 1:1, e não na escala 1:50.000 mapeada. Uma vez que ele estava no terreno, num determinado vale, e tinha a diretriz geral a seguir, já daqueles estudos preliminares de pré-viabilidade, ele estava naquele fundo do vale e só via aquele fundo do vale. Ele tinha uma visão de baixo para cima, olhando aquelas montanhas. Ele não sabia que do outro lado da montanha, por exemplo, poderia haver um outro vale que seria melhor para localizar aquela estrada. Então ele tinha que partir dali mesmo, daquele fundo de vale. Então eu fiz aqui um esboço, aqui, mais ou menos, nesse desenho, para mostrar isso. Então o engenheiro, inicialmente, ele tinha um esboço, né? Ele chegava, subia naquelas partes mais elevadas
e fazia um esboço geral daquelas regiões, procurava identificar os vales e as gargantas. As gargantas são aquela transposição de uma bacia hidrográfica para outra no ponto mais baixo. Aqui estão assinaladas. Aqui tem essas curvas de nível, aqui o terreno sobe, e aqui desce. Então aqui de onde ele desce, isto aqui é uma bacia hidrográfica. Depois, ele indo nessa bacia hidrográfica para passar para outra bacia hidrográfica através dessa garganta, ele ia nessa outra bacia hidrográfica até chegar a outra garganta e assim por diante, seguindo naquela orientação geral, naquela diretriz geral. A bacia hidrográfica, ela é delimitada, né, naquele croquis, por todos os cursos d'água que são drenados das encostas e vêm para o vale principal. Então, são essas bacias hidrográficas aqui. As gargantas, ó, nós podíamos, se vocês quiserem ter uma ideia assim, do que seria uma garganta, é como tem um sólido matemático, chamado paraboloide hiperbólico, né, como se fosse uma sela de cavalo. Uma sela, assim, uma sela de cavalo. Então reparem que aqui, ó, aqui é uma garganta, como se fosse a garganta. O terreno para cá sobe, o terreno para cá sobe, para aqui ele desce e para o outro lado ele desce. É uma garganta. Assim são essas gargantas. Vocês andando pelo terreno, vocês vão identificar muito essas gargantas ao longo de uma estrada. Bom, então, isso é o que se apresentava para o engenheiro. Não tendo fotografias aéreas nem fotointerpretação, ficava difícil para ele. Mas os problemas, ou o que ele tinha, eram sempre os mesmos, que são hoje. Quer lá no terreno, quer com auxílio de fotografias aéreas, com a fotointerpretação, com cartas topográficas. O traçado, né? Nós temos aqui assim traçados, e esses traçados são sempre divididos em trechos. Por exemplo, a estrada vai se desenvolvendo aqui, por exemplo, pelo fundo do vale. Isso aqui é o fundo do vale. A estrada vai se desenvolvendo aqui, direitinho. Depois ela vai ter que chegar nessa garganta. Então ela vai ter que começar a ganhar altura para chegar nessa garganta. Então nesse trecho aqui, que ela percorre o fundo do vale e tem que começar a ganhar altura para transpor aquele obstáculo, passar daquela bacia hidrográfica para outra, então já é um outro tipo de traçado. Então nós já temos aqui dois tipos de traçado. Isso aqui seria, enquanto ela está no fundo do vale, seria o traçado de fundo de vale. Está aqui, o traçado de fundo de vale. Fundo de vale. Nesse ponto em diante em que é preciso começar a galgar curvas de nível mais altas, né, de maior valor, então esse traçado aqui já é chamado traçado de meia encosta. E depois chegando aqui nessa região, nessa região onde ele tem que passar para uma bacia para outra, nem sempre pode passar resto do chão. Às vezes a rampa máxima não permite chegar ali, e às vezes é preciso fazer um túnel, um túnel, né? Então essa região aqui, em que é preciso cortar o terreno, talvez por um túnel, aqui já pode-se chamar esse traçado aqui como um traçado de montanha, traçado montanhoso. Cada um desses traçados tem suas características, seus problemas, seus inconvenientes, seus convenientes. Sobre esse traçado aqui do fundo do vale, nós já falamos nas aulas anteriores. Já vimos que em relação às questões geológicas, dependendo aqui do ângulo de mergulho das camadas geológicas, uma encosta, aqui nessa encosta, ou nessa pode ser melhor. E nós já vimos que aqui, se fosse assim, por exemplo, nós já vimos se fosse a parte de um traçado, como se fosse um traçado de fundo de vale. Vou esboçar aqui um traçado de fundo de vale.
se fosse assim. Alguma coisa assim. Isso aqui seriam as camadas geológicas, as camadas todas assim mergulhadas. Isso aqui nós estamos vendo, nesse traçado de fundo de vale, isso aqui seria um sinclinal. Isso seria um sinclinal. Nós estamos esboçando aqui, ó. Isso aqui seria um sinclinal. Teria aqui um sinclinal. Aqui assim aquelas camadas geológicas. E já vimos assim os convenientes e os inconvenientes desses traçados, né? Se fizéssemos aqui se fôssemos ver aqui em projeção, por exemplo, nós teríamos aqui, vamos supor, aqui o rio, né? Então aqui seria no fundo do vale, nesse tipo de traçado. O rio é assim um pouco sinuoso e tal. E essa parte aqui do rio até chegar em costa é uma área sujeita à inundação. É uma área que tem pântanos. E nas épocas de chuva ela inunda. Então não é um bom lugar para se colocar o traçado, né? Isso aqui seria uma área sujeita à inundação. Então quando chove muito, né, a água chega até cá. Então essa parte do fundo do vale, né, esse traçado aqui do fundo do vale, que se poderia imaginar traçar aqui a estrada, deve-se evitar sair dessa área sujeita à inundação. Então, antigamente, e hoje tem que se fazer isso também, é preciso saber a cota de inundação máxima. Naquelas chuvas periódicas, naquelas grandes chuvas em que há enchentes, então o terreno, o engenheiro tem que até fazer alguma visita ao terreno, mesmo hoje, para saber daquelas cidades ribeirinhas, com aqueles moradores muito antigos, e perguntar de onde pelo que eles se lembram, até onde a água chegou. Ele tem que tirar o traçado da estrada daquela área sujeita à inundação. Então, por essas informações e por outros indícios que ele vai vendo, que às vezes a água na inundação, ela ainda deixa marcas nas casas, aquela marca de barro, tal. Ultimamente, por exemplo, lá no Rio Itajaí, lá em Santa Catarina, a marca do barro lá naquelas casas ribeirinhas, onde chegou o Rio Itajaí numa grande enchente, elas estão lá nas casas, na altura de uma pessoa, até um pouco maior. Então o engenheiro está vendo ali até onde a água pode chegar. Então ele já tem uma ideia da cota com que ele tem que tirar o traçado ali daquele fundo do vale. Então ele vai tirar o traçado daqui e vai passar o traçado para um outro lugar, direitinho, né? Nós já vimos lá nessa questão do mergulho das camadas, que essa situação aqui das camadas, elas são boas, tem pouca situação de deslizamento da encosta, então é um bom lugar para se botar, de seguir com o traçado aqui no fundo do vale. Se não fosse assim, teria que se escolher um outro lugar, né? Então no caso aqui, é colocar a cota no lugar da enchente máxima, acima da enchente máxima, direitinho. Aqui assim, por onde ele vai com a estrada, deve-se ver o seguinte, deve-se ter preocupação aqui, vamos imaginar aqui um outro corte, aqui, está o rio. Então nesse outro caso aqui, por exemplo, temos aqui as camadas geológicas, aqui assim o rio, né?
Então há situações ainda, aqui teria aquela parte estrutural do rio, e isso aqui, aqui seria, por exemplo, a parte da rocha matriz, aqui seria um terreno sedimentar, aquele terreno sedimentar, tudo direitinho, né? Então aqui seria outro caso, né? No caso dessa rocha matriz aqui, sendo granito, por exemplo, granito, gneiss, esse aqui podia ser um basalto. O basalto seria assim uma rocha magmática, né? Aqui seria uma rocha, vamos imaginar uma rocha metamórfica, podia ser um arenito ou um quartzitos. Só assim imaginando esse tipo de rochas, né? Tá aqui o granito. O granito é uma rocha ígnea, as rochas podem ser ígneas, metamórficas e sedimentares, né? Esse granito e gneiss são rochas ígneas, né? Então aqui, por exemplo, essas rochas ígneas, elas ao longo do tempo são erodidas e a erosão coloca aqui no fundo do vale uns sedimentos, e essa parte aqui dos sedimentos, né, vamos botar aqui, ó, e são chamados rochas, chamando de rochas, né, sedimentares. Isso aqui são aluviões. Aluviões. Então esses aluviões aqui, eles devem ser evitados. À primeira vista, olhando-se assim, esse terreno aqui está um pouco mais elevado em relação ao fundo do mar, olhando-se fotografias aéreas, ou olhando-se lá no próprio terreno, esse terreno assim está um pouco mais elevado, porque aquele terreno sedimentar, ele tem uma certa idade. As rochas parece que estão um pouco, esse solo sedimentar de aluvião, parece que está um pouco mais assim sedimentado, mas ainda não é um lugar bom para se colocar a estrada. Isso deve se evitar. Mesma coisa aqui no arenito, nos quartzitos. Vai se procurar então botar a costa, a estrada, fora desses aluviões. Esses aluviões são interessantes para a questão de material de construção para a estrada. Então aqui tem minas, pode-se tirar areia. Outro lugar bom para se ter material de construção para a estrada, que o engenheiro nessa ocasião de estudo de traçado, em visita ao terreno, pode observar, seriam nos afloramentos rochosos, naqueles cortes de estradas existentes, se existe afloramento de rocha ou se a rocha não está muito abaixo daquele solo orgânico. Então aquela rocha ali vai ser uma mina de brita, e quanto mais próxima ela tiver do traçado, menor é o custo do transporte, você tem assim uma vantagem. E também o solo areno-argiloso, ou areno-argiloso, ou argilo-arenoso, também pode ser observado. Esses solos areno-argilosos, eles podem se observar aqui nesses fundos de vale da seguinte maneira. Nesses fundos do vale aqui, eu vou tirar isso aqui para não detectar, para não alterar muito assim o programa, a figura, para não ficar muito borrada. Então aqui observa-se assim, na fotografia aérea, zonas assim de microdrenagem, uns sulcos assim, microdrenagem. Tendo muitos sulcos de microdrenagem, quer dizer o seguinte: aquele fundo do vale é relativamente impermeável, então tem muita argila no meio daquela areia. Então eles os drenozinhos, né, a chuva vai permeando e fazendo aquele desenho daqueles drenos. Vamos imaginar aqui, se fosse um outro lugar, mas só para aproveitar o desenho, que aquela microdrenagem fosse assim, ó. Vem aqueles riozinhos e somem. Eles somem sem chegar no rio principal. Eles vão sumindo. Então tem sumidouros. Isso quer dizer o quê? Que ali tem muita areia. Então aqueles drenozinhos, aquela chuva vai e drena. Então aqui seria um solo areno-argiloso e aqui argilo-arenoso. E isso é um bom material para construção. Isso deve ser detetado aqui pelo engenheiro e já preparar assim. Bom, vamos interromper então essa gravação para não ficar muito longa. Então ficamos aqui nessa questão
do traçado de fundo de vale. Nós estamos no fundo do vale, vendo aqui as suas nuances e como é que nós podemos prosseguir o traçado para vencer, para chegar na outra bacia hidrográfica. Então, na próxima aula, vamos continuar esse traçado para chegar ao bom termo. Então, até daqui a pouco.